Olá, tudo bem com você? Estamos já no corre do terceiro bimestre. E na nossa aula de hoje, eu quero fazer uma reflexão com você. Você já ouviu falar do quociente da inteligência? Pois bem, quem criou essa expressão foi um homem chamado William Stern, um alemão. Sabe o que ele disse? Ele disse que grande parte da população tem entre 90 a 105, que é considerado uma inteligência média. E somente 2% da população mundial tem QI acima de 150. E hoje eu quero falar de dois para você. Do Albert Einstein, que criou a teoria da relatividade, e Leonardo da Vinci, o grande pintor. E aí você fica pensando, prof, será que eu tenho uma inteligência acima da média? Prof, você tem? Você pode me questionar. Mas sabe, aí eu abro a Bíblia, lá em Provérbios 3:7. Depois você confere na sua. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Sabe, ser sábio é isso. É evitar o mal. Mas sabe onde é a fonte? Em Jesus. Na palavra dele. Então que realmente hoje você possa estar com a sua inteligência acima da média. Porque você vai buscar em Deus essa sabedoria que ele dá gratuitamente. Basta você pedir. Então que Deus abençoe a sua família, as lutas de vocês. E se está tudo bem, que Deus continue ajudando a continuar tudo bem. Que o Papai do Céu abençoe você. É o meu desejo para você hoje. A Prof ama você. Agora vamos à nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje vai trabalhar com o conteúdo que nós estamos vendo, que é particularidades da língua. Você já viu isso na aula anterior, certo? O pleonasmo, a redundância, o barbarismo. Agora você abre o seu livro na página 143 a 149. Vamos resolver juntos alguns exercícios para que você fixe o conteúdo, certo? Muito bem. No exercício 1 pede para você reescrever as orações e eliminar o pleonasmo vicioso. Lembre-se que pleonasmo é repetição. Vicioso porque você cria o hábito já de repetir e você nem sente isso. Às vezes, ele é necessário, a fim de dar ênfase a alguma mensagem, certo? Vamos retirar então aqui da primeira, da letra A. O padeiro cortou o pão com a faca na mesa. Onde está o pleonasmo? Com a faca. Então, você vai retirar essa partezinha aí. O político emitiu sua opinião pessoal sobre o projeto. Se a opinião é pessoal, então o que você vai fazer? Você vai tirar o pleonasmo vicioso aí, que é o pessoal. A letra C. Ítalo ganhou um brinde grátis na manhã de Natal. Se é um brinde, já é grátis. Então vamos tirar o pleonasmo vicioso daí. O professor de matemática repetiu outra vez a explicação da matéria. Se ele repetiu, já é outra vez. Então retire o outra vez. As pessoas gostam de recordar o passado com melancolia. Bom, se é recordar, já é o passado, né? Então, as pessoas gostam de recordar com melancolia. Tira a palavrinha passado. Agora, a letra F. Alunos, não adiem para amanhã as tarefas escolares. Se adiar já não é para amanhã, então tire-o para amanhã. Aí isso é pleonasmo vicioso. Hoje eu quero que todos, sem exceção, façam silêncio na hora da prova. Se aqui a professora disse hoje eu quero que todos, se é todos, vamos retirar a expressão sem exceção. Aqui está o pleonasmo vicioso desnecessário neste momento aqui, certo? Vamos ver a próxima agora, que é a próxima, que é a letra H. Então, vamos lá. Não entrei porque a lotação da sala estava completa. Não entrei porque a lotação da sala estava completa. O que estava completa? A sala. Então, eu preciso da palavra lotação? Não. Retire, pleonasmo.
No próximo domingo, meu time estreará pela primeira vez. Se for realmente estrear, por que repetir pela primeira vez? Estrear é a primeira vez. 2 horas depois do acidente, a hemorragia de sangue estancou. Como de sangue? Existe uma hemorragia que não seja de sangue? Na literatura pode ser hemorragia de alegria, hemorragia de prazer. Mas é a linguagem conotativa, é a literatura diferente. Mas se é hemorragia, então eu vou tirar de sangue. Aqui está o pleonasmo vicioso. Nas provas de fim de ano, a gente fica quase maluco da cabeça. Para ficar maluco, tem que ficar o quê? Maluco da cabeça, certo? Então, você tira aí, você fica quase maluco, Agora você tira o quê? Da cabeça, certo? Não tem por que repetir. O animal foi tirado de seu habitat natural. Se habitat é porque a palavrinha natural. Repetindo. Agora, vamos à próxima, que é a letra M. A construção da igreja ainda vai levar mais 3 anos. Olha, se vai levar 3 anos, porque a palavrinha mais. Percebeu? Interessante, né? Então, aqui nós temos os pleonasmos viciosos que você destacou aí, você retirou e reescreveu. Agora, vamos ir à nossa página, na 144, no exercício 2. Pede para você circular o pleonasmo estilístico nos itens a seguir. O que significa isso? Pleonasmo estilístico quer dizer o seguinte, eu preciso colocar ele ali porque tem um objetivo. É dar ênfase, quero retomar o que foi dito. Que aí eu tenho o objeto direto pleonástico, certo? Bom, então vamos ver quais você marcou aí. Olha só, na letra A, o relógio guardou-o no cofre. Então, guardou é desnecessário. Você vai marcar aí, né? Na verdade, aqui a prof vai colocar, vai destacar, mas você vai, na verdade, marcar, né? Você vai circular. Aqui a professora está só destacando. Letra B, essa moda ninguém a deseja. Deseja o quê? Moda, já disse a palavra moda, então marque o azinha, a letra A. Agora a letra C, aos pais do garoto não lhes façam surpresa. O que você vai marcar? Não lhes, esse lhe refere-se a quem? Pais, que você já disse. Agora a letra D, as tarefas recebi-as ontem pela internet. Recebeu o quê? Recebi-as quem? As tarefas. Ótimo! Então, essas são as palavrinhas que você circulou. Na 3, que vai trabalhar o conteúdo do rebuscamento, agora nós estamos na página 145, ali eu tenho, então, uma formanda, né, fazendo um belo discurso com palavras difíceis, né, se tornando muito prolixa. O que é prolixa? Aquela pessoa que usa muitas palavras difíceis que, na verdade, às vezes não tem conteúdo, certo? Para mostrar conhecimento. Então, pede para você reescrever de uma forma clara. Portanto, a professora não vai reescrever aqui. Por quê? Porque essa é uma questão pessoal. Você que tem que fazer da sua forma. Tudo bem? Agora, você vai virar a página 145, está na 146, e aí pede o seguinte... Em cada par de frase, você vai marcar a correta e reescrever a errada e vai corrigir, certo? Então, vamos ver na 4, letra A. Olha só, você vai marcar o segundo parênteses. Então, o segundo parênteses, você vai fazer um xizinho aí, certo? E aí, você vai reescrever. O concerto musical foi muito bonito. Por que você vai escrever concerto com S e não com C? Porque se ele fosse com C, certo? É de arrumar. Agora, se for concerto com S, é uma apresentação musical. Tudo bem? Agora, na letra B, você vai marcar esse X aí no primeiro parênteses, certo? E aí, você vai reescrever. Nunca se esqueça da discrição quando for convidado para jantar. Qual é a diferença de descrição e discrição? Descrição com E é você descrever.
era alto, baixo, bonito, grande. Agora, a discrição é ser discreto, certo? Não chamar atenção. Aí na letra C diz o seguinte: tráfego e tráfico. Tráfego é um movimento. Tráfico é um contrabando, certo? Então, o que você vai marcar? Você vai marcar o segundo parênteses e você vai reescrever o tráfico de achados arqueológicos é preocupante, certo? Que é o contrabando. Agora, na letra D diz o seguinte: retificar e ratificar. Qual é a diferença? Qual você vai marcar? Você vai marcar o primeiro parênteses, certo? Então, você marca o primeiro parênteses aí e agora você vai reescrever a oração da forma correta. Preciso retificar o e-mail que mandei errado. Retificar é corrigir e ratificar com A é confirmar, certo? E na letra E diz o seguinte: as duas palavras peão e peão. Qual que você vai marcar? Você vai marcar o segundo parênteses e você vai arrumar agora a escrita. No Natal, o menino jogou bastante peão. Peão, que ganhou de quem? Da avó. Olha só, qual é a diferença de peão com I e peão? O peão é aquele que trabalha na fazenda, que cuida dos animais, que faz as lidas, o trabalho da fazenda. Peão é aquele brinquedinho que você joga assim, ou que você amarra a cordinha e solta e ele fica rodando lá, certo? Então perceba que essas palavras aqui são palavras de barbarismo, certo? O barbarismo fonético, que tem o som parecido, né? O sentido que às vezes confunde, e aí você revisou. Agora, na questão 5, pede para você fazer uma correção desses barbarismos fonéticos, que é de som. Você às vezes fala errado, assim, equivocado, na verdade, né? Aí diz assim, ó, ele cuspiu. Então, você já sabe que você não vai usar a palavra cuspiu. Não é gus, é cuspiu. É com C. Às vezes você vai ouvir assim as pessoas, a avó, por exemplo, falar cuspiu. Mas não precisa corrigir, certo? Porque isso na fala, no cotidiano, você até fala. Na hora de escrever, vamos arrumar, certo? Que é cuspiu, com C. Agora, a outra, letra B. Na formatura, todos terão um jantar gratuito. E aí você tem a palavra gratuito. Olha só, como que você tem a palavra gratuito com o acento no I. E não é. É assim, ó. Na formatura, todos terão um jantar gratuito. Tuito, junta, certo? É um ditongo, não é um hiato. Aí você arrumou, então, a questão 5. E agora, você vai virar a sua página, na página 148, você tem aí o exercício 6. E aí você tem um poema lindo sobre a mocidade. E aí pergunta aqui, que efeito de sentido o poema cria com a repetição do verso? E encarando de frente a natureza. O que é isso, encarando de frente? Por que repete? Porque o objetivo é o quê? Realçar o lado da força e ousadia de quem? Dos jovens. Jovens são determinados, jovens são fortes, ousados, certo? E o poema expressa isso. E agora você está na página 149, no exercício 7, que diz assim: explique por que as repetições do poema não são vícios de linguagem. Por quê? Porque quando ele começa a repetir ali, ó, o que nós vemos, as coisas são as coisas, e ver e ouvir são ver e ouvir, as estrelas não são senão as estrelas. Por que isso? Agora nós estamos falando de linguagem poética. E a linguagem poética, as repetições, elas são o quê? Expressivas e criativas, a fim de quê? De realçar a criação poética. Então, eu já falei para você
que na linguagem literária eu tenho muito conotação. E isso é pertinente. Então, ali tem um objetivo, certo? E o objetivo é esse, é realçar essa criação. E na questão 8, fala o seguinte. Diz que o eu lírico ele tem a intenção de dizer que as coisas têm apenas um sentido. No entanto, na linguagem poética, que sentidos podem ser atribuídos aos seguintes versos? A primeira, o que nós vemos das coisas são as coisas. O que ele quer dizer com isso? Olha só, sabe o que ele quer dizer? Que as coisas, eles possuem significados diferentes para as pessoas. O que significa isso? Que cada pessoa vai ter uma visão diferente a respeito das coisas, certo? Agora, na B diz, as estrelas não são senão as estrelas. Bom, o que está dizendo novamente aqui o poeta? Porque depende do contexto emocional da pessoa que está observando as estrelas. Por exemplo, duas pessoas apaixonadas, a estrela vai deixar eles mais apaixonados ainda. Mas se você está apenas olhando o tempo, olha, hoje tem estrelas no céu, ou não tem estrelas no céu, certo? Por isso que a B completa a A. As coisas, elas têm significados diferentes para as pessoas. Sempre vai depender do contexto em que está sendo dito aquelas palavras, certo? Bom, na questão 9, ainda na página 149, você tem o seguinte. Tem frases ali que não são poéticas, portanto, considere que contém vícios de linguagem, certo? Então, vamos corrigir riscando as palavras que vão provocar os vícios de linguagem. Então, vamos ver a primeira. O que você vai riscar na letra A, 2 anos atrás? Se 2 anos já é atrás. Então, você tira esse vício da linguagem aí, certo? Na B, a prefeitura da cidade. Se é prefeitura, só pode ser prefeitura do quê? Da cidade, não é do estado, não é do país. Agora ali, a próxima. Gosto de manusear com as próprias mãos os pincéis. Se é manusear, é com as próprias mãos. Então, você vai riscar isso daí. Desnecessário. Agora, a última dessa. A forma de apresentação do trabalho que fizemos deixou a seu critério. Deixou quem? O trabalho, certo? O objeto direto pleonástico aqui, repetido. Lembra que pleonástico é repetição. Então, você vai ter objeto direto pleonástico para enfatizar, certo? Ah, quer dizer que tudo isso é errado? Não, não é assim. É desnecessário, mas há situações em que é necessário. Lá no poema, lá na linguagem literária, é necessário, é para enfatizar o sentimento do eu lírico. Agora, num texto argumentativo, não pode. Agora, vamos na 10, pede para você pesquisar outros exemplos de linguagem redundante que a gente usa no dia a dia. Aqui é pessoal, certo? Mas eu resolvi colocar um aqui para que você abra um pouquinho sua mente e pense que nós falamos isso assim normalmente, nem percebemos. Ele é o elo de ligação. Se é elo, já é de ligação, certo? Então, por que está ali? Está ali para enfatizar, certo? Mas nós falamos assim, olhar com meus próprios olhos, minhas próprias mãos, minha própria vida, né? Se é minha vida, é própria, é minha mesmo. E a questão 11, então, finalizando, é o seguinte. Em que situações a seguinte afirmação pode ser feita sem que seja considerada vício da linguagem? Vi com meus próprios olhos o acidente que aconteceu na esquina envolvendo 3 carros. Bom, se nós vimos no acidente algo sério, é um testemunho. Então, qual é o objetivo? Destacar o fato de presenciar um acidente. Se eu estou destacando algo que realmente aconteceu, significa que então eu tenho um testemunho, certo? Muito bom. Nossa aula foi show hoje. Espero que se você ainda não está com seu livro organizado, por favor, organize que assim você já está estudando para a nossa P1, certo? Um beijo no coração e eu falo com você na próxima aula.